A paz de Deus a todos os irmãos e irmãs do grupo musical CCBRS. Dando continuidade aos vídeos explicativos sobre o Manual de Orientação Orquestral, vamos agora fazer alguns comentários e explicações acerca dos metais graves. Inicialmente eu vou ler aqui o que está na página 35 do Manual de Orientação Orquestral, exatamente o que está escrito aqui para depois fazer alguns comentários. Ok? Diz assim, metais graves. O trombone e outros metais graves, como o eufônio e a tuba, não são considerados instrumentos transpositores, visto que utilizam o chaveamento padrão da escala do instrumento, equivalente ao som real, não sendo necessário fazer a sua transposição. Quanto à clave, ainda existem métodos tradicionais para metais com a sua escrita na clave de sol. Porém, no inário, os trombones, eufônios, barítonos, si bemol e tubas leem as suas vozes na clave de Fá. Muito bem, vamos começar pelo início, então. O que é um instrumento transpositor e o que é a transposição? A gente tem que partir desse conceito para poder entender o que o manual está dizendo. Instrumento transpositor é qualquer instrumento que é feito, é afinado em uma tonalidade diferente da tonalidade de Dó maior. Então, por exemplo, todos os instrumentos de corda são afinados em Dó. Então, eles não são considerados instrumentos transpositores. Assim como o órgão não é transpositor, o piano não é transpositor, a flauta, que é afinada em Dó, também não é um instrumento transpositor. Mas existem instrumentos que são afinados em outras tonalidades. Por exemplo, nós temos clarinetes que são afinadas em si bemol, trompetes que são em si bemol, saxofones que são em mi, que são em si bemol, etc. O que significa isso? Que quando aquele instrumento der a nota Dó, na verdade, ele não vai estar soando a nota Dó. Se ele é afinado em si bemol, vai estar soando um si bemol. Se ele for um instrumento afinado em mi bemol, quando ele der a nota Dó, não vai ser a nota Dó que vai estar soando, mas será a nota mi bemol, ok? Então isso é um instrumento transpositor. Porém, o manual diz que os metais graves não são instrumentos transpositores. E agora, como é que fica isso, né? Então vamos voltar um pouquinho na história, tá? O grande desenvolvimento dos metais graves se deu a partir do século XIX, antes do século XIX, meados do século XIX, 1840, 1850. Antes disso, o único instrumento grave que se usava na orquestra era o trombone de vara. Não existia outro, tá? E aí, meados do século XIX, foram inventadas as válvulas ou pistos. As válvulas ou pistos. E isso causou um desenvolvimento surpreendente nos instrumentos, principalmente nos instrumentos de metal grave. E aí entra uma figura-chave nessa história chamada Adolphe Sax. Esse mesmo, o Adolphe Sax, o que inventou o saxofone. Assim como ele inventou o saxofone, e o saxofone, ele inventou toda uma família de instrumentos, começando desde o saxofone sopranino, saxofone soprano, saxofone alto, saxofone tenor, saxofone barítono e saxofone baixo. Ele inventou toda uma família de instrumentos. E esses instrumentos são transpositores, os saxofones são instrumentos transpositores. Alguns são afinados em mi bemol e outros são afinados em si bemol. O que Sax propôs? Que o dedilhado, ou seja, que a digitação de toda a família saxofone fosse sempre a mesma. Então, em qualquer saxofone que se pegar, seja ele em mi bemol, seja ele em si bemol, a hora que a gente vai dar a nota Dó, são todas as chaves fechadas. Aí vai soltando do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. O ré de novo com o registro. Então, no momento que um aluno aprende a digitação de um saxofone, ele sabe a digitação de todos os saxofones. Como eles são transpositores, ele vai ter que usar algum artifício. Ou ele faz uma transposição mental, ou seja, ele vai ver uma nota escrita na partitura e vai tocar outra nota com outra armadura de clave, ou ele vai usar uma partitura já transposta. Isso é o que a gente fazia, essa transposição mental é o que nós fazíamos na CCB antes do inário, dos inários transportados. Quem aprendia saxofone, aprendia a escala normal, e na hora que ele fosse tocar no inário que era em Dó, ele tinha que fazer uma transposição. Iria tocar uma
quinta acima, né? Ou melhor, iria tocar, a gente na prática dizia 2 notas abaixo, né? Mas na verdade eles são acima, são 5 tons acima, e ele ia mudar a armadura de clave. Então na hora que ele visse lá escrito na partitura um Lá, ele daria na verdade um Dó, e aumentaria 2 sustenidos na armadura de clave ou diminuiria 2 bemóis. Porém, com os inários transpostos, ficou fácil. Ele vai ler o que está escrito, só que a partitura está transportada. Então, isso são instrumentos transpositores, tá? Sachs inventou também uma outra família de instrumentos, chamada Sachs Horns. O que são os Sachs Horns? São instrumentos da família do eufone e da tuba, vamos dizer assim. Então, ele tinha o Sachs Horn alto, que é um formato de uma tuba, só que pequenininho. Depois o saxhorn barítono, o saxhorn baixo e o saxhorn contrabaixo, que eram as tubas. E o que Sachs propôs também? Que toda essa família de instrumentos teria um dedilhado padrão, que é esse dedilhado aqui, ó, que está aqui. Tá? Essa é a escala padrão que Sachs propôs, onde a nota Sol grave seria essa posição, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá. Ou seja, é a mesma digitação, é a mesma escala que o trompete faz. Então, Sachs propôs que toda a família dos Saxhorns usasse a mesma digitação e fizesse o transporte ou mental ou lido na hora que fosse tocar uma partitura. E a família do Saxhorn, ele patenteou essa família e ela se disseminou o mundo afora, principalmente nas bandas, seja ela marcial, sinfônica, filarmônica. Hoje, o grande usuário dos instrumentos de metais, a gente sabe que não são as orquestras. Numa orquestra sinfônica, você tem, sei lá, 200 cordas e uma tuba. 200 cordas e 3 trombones. 200 cordas e 4 trompas, no máximo. Mas o número de bandas que existe no mundo, seja em escolas, instituições militares, filarmônicas, sinfônicas, etc., as bandas, é em número estratosférico, né? Existem muito mais bandas do que orquestras. Então o mercado dos metais está muito mais focado nas bandas do que nas orquestras. Inclusive as obras também escritas, né, partituras, são mais abundantes para bandas, né, no caso dos metais, do que para orquestras. Muito bem. Com isso, com essa ideia... outro detalhe. Se vocês olharem a escala de Sachs, que o Sachs fez, que Adolphe Sachs fez, ela é em clave de Sol. Então, todos os saxofones, eles tocam partituras em qualquer banda, em qualquer orquestra, escritas em clave de Sol. Mesmo que seja um saxofone barítono, que seja um saxofone tenor, que seja um saxofone baixo, ele não usa a clave de Fá. Todos os saxofones usam partituras escritas em clave de Sol. Tá? Muito bem. Quem é músico antigo como eu, né, que aprendeu século passado, muitos que estudaram instrumentos de metais estudaram nesse método aqui, ó, Amadeu Russo. Lembram dele? Olha o que diz aqui, ó, método de pistão, trombone e bombardino na clave de Sol. Então a gente aprendia a mesma escala que o trompete, que é a escala que a gente chamaria de escala universal dos metais, né? O Do solto, o Ré, Mi, Fá, Sol, e fazia o transporte depois. Um outro método também muito utilizado, ó, é o método do João da Silva, aqui, ó, para pistão, trompa, trombone, bombardino e bombardão em clave de Sol, onde ele vai usar todas as lições em clave de Sol e ele trabalha com a transposição. O instrumento vai ser transposto, tá? Só que aí acabou tendo uma confusão. Se criaram 2 escolas, então. Uma é a escola francesa, que é uma escola que segue a linha de Adolphe Sachs, onde diz que todos os instrumentos de metais são transpositores e eles vão usar sempre a mesma digitação e vão mudar a transposição fazendo ela mental ou escrita. E uma outra escola, que é a escola chamada americana. O que a escola americana diz? Como na orquestra o instrumento que sempre existiu ao longo da história foi o trombone de vara, e ele é afinado em Si bemol, e o trombone de vara, quando ele está na 7ª posição, todo ele aberto, a nota que soa é Si bemol, eles consideram que o trombone de vara é um instrumento transposto, ou seja, ele lê o que está escrito na partitura, sem fazer a transposição, mas já toca na posição com as notas transpostas na posição.
Então, quando ele está todo aberto, é o si bemol. E como os instrumentos de metais graves vieram e foram se agregando à orquestra, e geralmente soando na mesma parte que o trombone de vara, que era escrito em clave de Fá, como não transpositor, eles acabaram considerando que o eufônio e a tuba e o trombone de pistos, nas orquestras sinfônicas, seriam também instrumentos não transpositores, ou seja, instrumentos transpostos. Então, o que aconteceria? Vai acontecer o que tem aqui proposto no método Almeida Dias, tá? Que é o método Almeida Dias, já escrito na clave de Fá, que ele considera que esses instrumentos não são transpositores. Ou seja, na hora que você vai der a nota Dó não é solto, a nota Dó é aqui, ó. É na posição que seria o Ré do instrumento em Dó. Se for um instrumento em Si bemol, no caso, né? Então, o instrumento em Si bemol, na hora que ele vai dar o Dó não é solto, é na posição 1 e 3. Tá? Então se criaram duas escolas. Uma que diz que os instrumentos são transpositores, que ela é usada na infinidade de todas as bandas, tanto bandas militares, marciais, filarmônicas, sinfônicas, naquelas metal bands que tem muito na Inglaterra, na Europa, na Alemanha, todos aqueles conjuntos de metais, eles consideram que os metais são transpositores, os metais graves, e usam o chaveamento padrão para todos. E em orquestras, principalmente nas sinfônicas, eles consideram que o instrumento não é transpositor, ou seja, ele vai usar uma escala já transposta no instrumento. Tá? Cada uma dessas escolas tem as suas vantagens e desvantagens. Não existe uma certa e nenhuma errada. Qual é a vantagem da escola francesa, que é de sax? É que eu tenho versatilidade, ou seja, se um aluno aprender a tocar um trompete, ele pode simplesmente passar a tocar um trombone, passar a tocar um eufônio, passar a tocar um barítono ou uma tuba, sem maiores problemas. Desde que ele pratique a embocadura, a digitação é a mesma, que a parte mais difícil é a digitação. Então a escala é a mesma. Ele só vai fazer a transposição, ou mental, ou lida na partitura. A partitura vai ser transportada. Já na escola americana não tem como fazer isso, porque no momento que ele aprendeu que o Dó é aqui, ó, se ele pegar um outro instrumento que for, por exemplo, em Dó, ele vai ter que aprender um outro dedilhado, né? Ou fazer uma transposição para baixo, que é muito mais difícil, né? Certo? Então essa é a grande dificuldade da escola americana. Porém, para nós, na CCB, não teria problema nenhum aprender por outra escola, uma ou outra escola, tá? O manual tenta seguir a escola das orquestras sinfônicas, que é a escola americana. Se alguém aprender do nosso jeito e for fazer uma faculdade de música, tocar numa orquestra e aprender com o dedilhado padrão, pode ser que ele tenha dificuldade, porque os professores vão querer que ele toque a partitura sem fazer transposição. Mas para tocar na igreja, os nossos hinos, o inário, não tem problema algum, tá? Tanto é verdade isso que eu estou dizendo que eu vou mostrar, olha que interessante, ó. Eu tenho dois métodos aqui, ó, da Yamaha. Tá? Os dois são da Yamaha. Um deles está escrito em clave de Sol e outro está escrito em clave de Fá. Esse da clave de Sol considera que o instrumento é transpositor e esse da clave de Fá considera que o instrumento não é transpositor. Ele é transposto. Para agradar as duas escolas, né? Então vamos ver um exemplo. Ó. Quando o método é escrito na clave de Sol, que ele considera que o instrumento é transpositor, olha como é que está escrito a escala dele aqui, ó. Percebam, ó. Deixa eu ver qual é, que é a primeira nota aqui. A primeira nota é o Sol, ó. É o Sol grave. Então ele passa aqui, ó. Sol, Lá, Si. Né? Ó. Olha aqui a nota Dó. Onde é que está o Dó aqui, ó? O Dó todo solto, ó. Então ele aprende a escala, a mesma escala do trompete, a escala universal, e faz a transposição se precisar. Esse aqui é o método da Yamaha. Deixa eu mostrar a capa para vocês aqui. Ele é o método da Yamaha. Ó. Yamaha. Ó. A band, né? É a Band Method Yamaha. Ele diz aqui em cima, ó. Ele fala em treble clef, ou seja, clave de Sol. Então todas as partituras são escritas em clave de Sol. Olha que legal, tá? Agora, para fazer da outra escola, que é a escola americana, tem um outro volume aqui, ó, também, ó, a Band Method, igualzinho, só que em, ó, tá vendo aqui, ó, B clef.
que é clave, que é a clave de Fá. Tá? Então olha aqui. Olha como é que muda a escala já agora aqui, ó. Isso serve para todos os metais graves, tá? Então olha como é que muda a escala. Agora se nós pegarmos a nota Dó, cadê o Dó aqui? Deixa eu achar o Dó. Sol, Lá, Si, Dó. Ó, o Dó está aqui, ó. Onde está a nota Dó? Já é a posição 1 e 3, ó. Mudou o dedilhado, tá? Isso para instrumento em Si bemol. Tá? Ele coloca aqui que o instrumento em Si bemol vai usar essa escala aqui, ó. Esse chaveamento aqui. Tá? E todo o método é escrito em clave de Fá, então. Se vocês entrarem no site da Averil, por exemplo, e pegarem a escala do trombone, da tuba, do eufônio, vocês vão ver que vai ter duas escalas lá. Uma escrita na clave de Sol, aonde o instrumento é transpositor, a escala é a mesma para todas as afinações e ele vai mudar a transposição, ou uma outra escala, que é em clave de Fá, que tem duas escalas, ou três escalas, uma para instrumento em Dó, uma escala para instrumento em Si e uma escala para instrumento em Mi. E se tiver instrumento em Fá, mais uma quarta escala que é para instrumento em Fá. Cada tonalidade, cada afinação vai ter uma escala. Certo? Espero que tenha esclarecido para vocês essa dúvida, que tem muita gente que me diz, mas como não é transpositor? São escolas diferentes. Uns consideram que é transpositor e outro que é transposto. Para ilustrar isso aí, eu vou postar depois um vídeo onde tem dois eufônios tocando uma melodia, que é uma melodia de um hino nosso do Inário, com alguns arranjos e tal, e vocês vão perceber que eles tocam o hino na clave de Sol, tá? Na clave de Sol, e eles usam como um instrumento transposto. Eles tocam a nota como se fosse um instrumento um instrumento transpositor. Então, na hora que ele vai dar o Dó, ele vai dar tudo solto. Ele não vai dar o Dó aqui, ele vai dar o Dó solto. E os dois instrumentos são em Si bemol. Certo? Outra pergunta que todo mundo diz, mas se ele escreve na clave de Sol, mas ele vai estar soando uma oitava abaixo. Sim, quando o método é escrito em clave de Sol, ele já tem uma observação. O som real é uma oitava abaixo. Assim como nós tocamos a tuba em clave de Fá e tocamos uma oitava abaixo também. Tá bom? Meus queridos, Deus abençoe. Se tiver alguma dúvida sobre isso aí, estamos abertos para esclarecimentos. A paz de Deus com todos. Deus abençoe.